Olá, eu sou o Modi Malian e este é mais um Life Coach espiritual. Eu queria convidar a família amada a abrir a Bíblia em Marcos 4, a 35. Assim diz a palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se uma grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que parecemos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Amém? Por que eu trago esta palavra? Eu trago esta palavra porque voltei a repetir várias vezes. E aqui a palavra diz que Jesus, naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: Passemos. Jesus não disse passem, ele disse passemos. Agora imagine, se Jesus disse passemos, quer dizer que Jesus estava com os seus discípulos e ele ia no barco. E segundo, nós vemos aqui que a palavra diz que começaram-se a levantar os ventos, começaram a levantar as ondas do mar, e estas ondas do mar quase que alcançavam o barco e começavam a criar aqui uma enchente no barco. E a palavra diz que Jesus dormia, e não dormia só assim. Ele dormia e tinha uma almofada no barco, e a gente questiona: uma almofada no barco, como é possível? Quer dizer que Jesus estava em paz. Amém? Jesus estava em paz. Em paz por quê? Porque ele já tinha dado a sua palavra. Ele disse: passemos. Amém? E nós vemos aqui os homens de Deus ficando aflitos e despertando a Jesus e clamando a Jesus, como criticando a Jesus, como quem diz: Hey, tu dormes e nós aqui quase a afundar, e você está numa paz de sono, você está a dormir e nós aqui quase que vamos afundar, e esta tempestade está cada vez a aumentar. E nós vemos Jesus já repreender o mar, sim, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e olhou para eles e disse: Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? E ele te pergunta hoje: você não tem fé? Imagina discípulos que estavam com Jesus e a palavra foi dada quando Jesus logo disse: Vamos, passemos. Quer dizer que, independentemente das circunstâncias adversas, se Cristo estava com eles, Cristo andava com eles, no mínimo, eles deviam ter a fé que sim, que passaremos para outra margem, porque Cristo está conosco. Amém? Tão grande é esta palavra, porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. Quando Ele diz que eu estou contigo, é que Cristo está em nós e nós somos libertados pela palavra de Deus. Então aquele que não conhece, aquele que não tem a palavra de Deus, vai despertar, vai se assustar, porque por mais que as turbulências venham, por mais que as ondas venham, Cristo está em nós. Uma palavra já foi declarada para nós, mas é necessário que a gente reconheça essa palavra diante de nós. É necessário que a gente ouça a voz de Deus diante de nós. Tem muitos que ainda aguardam, cada vez que acordam,
querem uma oração. Jesus, mostra-me, Jesus, dá-me visão. Não, Jesus já falou, Jesus já deu visão há 2000 anos atrás. Você fica parado porque você diz que quer, eu vou colocar isto porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero que Deus se manifeste em mim, eu quero que Deus fale comigo. Como é que você, irmão, quer que Deus fale uma coisa que Ele já disse? Passemos para outra margem. Então Cristo já falou. Eis que Cristo falou tudo, disse, olha, quem tem ouvido, ouça, eu sou, olhar somente para mim. Amém? Quando tem perturbação, olhai somente para mim. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus já disse, já foi declarado, já foi liberto uma palavra sobre a nossa vida. Então, quanto mais nós tentamos buscar parados, em vez de entrarmos em ação e buscarmos a fé que vence o mundo, nada vai acontecer na nossa vida. Vamos esperar pelo Jesus, vamos esperar que Jesus venha e fale na sua pessoa de novo. Mas Cristo já falou há 2000 anos atrás. Cristo já fez por nós, já não vai fazer, já fez por nós. Ele já nos curou, Ele já nos deu a bênção, Ele já nos deu visão, Ele já nos disse quem somos perante a Bíblia, Ele já nos disse como devemos viver aqui na Bíblia, Ele já nos ensinou todas as doutrinas que movem o coração de Deus. Mas o que acontece é que nós somos um povo que perece por falta de conhecimento e continuamos a sofrer porque a nossa fé é pequena, porque não temos palavra que molda o nosso coração. A palavra de Deus tem que transformar, a palavra de Deus tem que movimentar, a palavra de Deus tem que transformar o teu ser. O que você era, Deus diz que eis que ti. Então nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já não é aquilo que você era. Você agora foi transformado pela palavra de Deus. Você foi transformado pelo princípio de Deus. Há uma necessidade de nós estarmos em constante leitura para que a gente entenda esta verdade, para que a gente entenda esta promessa que já foi declarada sobre a nossa vida e que nós possamos ouvir a voz de Deus através desta palavra. Amém, irmãs? Este devemos buscar para não sermos aqueles que Cristo pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Tenha fé. Tenha fé. Cristo é Deus. Cristo é tudo. Cristo é o nosso guia. Cristo nos deu a semelhança. Cristo é amor. Então, vamos buscar isto através da palavra que já foi liberta. Quanto mais pensamentos nós negativos tivermos de nós mesmos, é isso que nós vamos colher. Mas a partir do momento que nós deixamos o eu e buscamos o eu de Cristo em nós vamos vencer. Mas só vencem aqueles que têm um tempinho para interpretar, para poder ler a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos molda. Não tenha pressa. Leia um capítulo, leva o seu tempo, porque a Bíblia, a palavra de Deus é infinita. Amém? Ainda que você leia de Gênesis a Apocalipse, você continua pequeno, porque você tem que ler e mastigar e meditar até a vida te levar para o outro mundo. Então nós devemos ser constantes na leitura de Deus. Amém? Constante na leitura de Deus para a sua própria transformação. Amém? Ainda que seja um capítulo, mas para sua transformação. Queira receber esta palavra de Deus. Queira ouvir esta verdade de Deus, para que não sejais mais tímido, para que você creia que Deus é contigo e passaremos todos para a outra margem, porque assim Deus disse, passaremos para outra margem, passaremos para outra banda, e você faz parte destas mulheres que foram escolhidas para atravessarem para outra banda. Esta é a palavra que eu queria trazer para hoje e creio eu que Cristo está a manifestar na tua casa, está a manifestar na tua vida, e nós te pedimos,
nosso Deus querido, que manifesta o teu poder sobre nós, dá-nos uma visão clara daquilo que nós somos, daquilo que nós devemos fazer. Tira toda a timidez, tira toda a preguiça, tira todo o pecado. Mova-nos, Espírito Santo de Deus, na tua verdade, mova-nos no teu caminho, para que a gente possa ver a glória de Deus sobre a nossa vida, conforme diz a tua palavra. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Esta é a verdade que nós carregamos, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E o Senhor faz-nos deitar em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e longos dias. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada mais uma vez, e toda a família amada, Deus seja convosco hoje e para sempre. Amém. Tchau, tchau.